Boa noite, irmãos. Graça e paz sejam multiplicadas sobre as nossas vidas nesta noite. Vamos abrir novamente as nossas Bíblias. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15. Começamos no domingo passado à noite a exposição desse trecho, com foco na conhecida parábola do filho pródigo. Mas fizemos a leitura do capítulo inteiro e vimos as razões para isso. Para entendermos melhor a parábola, tínhamos que entender o capítulo todo. E não conseguimos terminar a exposição da palavra na semana passada por causa da riqueza de detalhes da história e também do ensino de Cristo. Então, hoje, nós vamos terminar essa exposição, mas vamos começar lendo o capítulo inteiro de novo. Vamos ler todo o capítulo 15 e depois nos concentraremos no trecho que nos falta estudar com mais detença nesta noite. Lucas, capítulo 15. Diz assim a Escritura: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este daí recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes propôs esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E o pai lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este é meu filho, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E o criado informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E o filho mais velho se indignou e não queria entrar na casa. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos.
Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Até aí a nossa leitura. Todo bom contador de histórias sabe do básico a respeito de um enredo. O clímax fica para o final. É isso. É assim em filmes, em romances, em novelas, até piadas são assim. É no final que o bandido é preso, é no final que a mocinha sofredora se casa, que o detetive descobre o assassino, que a loira ou o português falam uma bobagem enorme, que o super-herói vence o super-vilão. O ponto principal da narrativa vem quase sempre no final. Outro recurso na contação de histórias é o plot twist. O que é o plot twist? É aquela surpresa, aquela virada nos rumos da história que ninguém estava esperando. E Jesus era um grande contador de histórias. Com suas parábolas, que basicamente eram historinhas muito simples, tiradas do cotidiano do Oriente Médio da sua época. Com essas historinhas ele expunha verdades eternas do reino de Deus aos seus ouvintes de uma maneira tal que uma pessoa mais simples e até uma criança poderiam compreender, mas os arrogantes não. E como mestre que era, ele criava histórias realmente envolventes, e uma das mais conhecidas e cativantes é, na verdade, uma trilogia, como a gente viu na semana passada, ou seja, uma sequência de 3 histórias interconectadas, umas às outras, por um tema comum, o tema de pessoas que recuperam coisas que haviam perdido e se alegram. Como nós acabamos de ver, Lucas aí registra essa sequência de 3 parábolas de forma que nós percebemos inclusive uma progressão entre elas. Mencionei semana passada, um pastor perdeu um cêntuplo, 1% de suas ovelhas, uma de 100, e ele se alegra a recuperá-la ali entre versículos 4 e 7. Depois uma mulher perde 1/10, 10% de suas moedas, uma de 10, e se alegra ao recuperá-la, versículos 8 a 10. E por fim, um homem perde metade de seus filhos, por assim dizer, já que ele tinha 2 e perde 1, e se alegra ao recuperá-lo, versículos 11 até 24. Mas e essa história maior, composta por esse arco de 3 parábolas? Seria mesmo essa história maior tão linear, assim, tão repetitiva? Será que a história maior, composta pelas 3 partes, só conta a mesma história 3 vezes? Perda, reencontro, festa. Será que é só isso? Eu creio que não. E isso não apenas porque eu particularmente curto esses enredos mais surpreendentes com os tais dos plot twists, mas por uma outra razão textual. Até aqui, nós ainda não temos, até aqui no versículo 24, quando o pai se alegra com a volta do seu filho perdido, até aqui nós ainda não temos a resposta completa de Jesus aos fariseus e escribas que o estavam questionando. Lembra? No começo do capítulo eles questionam Jesus porque ele recebe pecadores, e Lucas deixa muito claro que então lhes propôs Jesus uma parábola. Para quem Jesus está contando a parábola? Para eles que estavam criticando Jesus. E qual é a resposta de Jesus até aqui, então? Não ficou completa. Lembre-se que ele está contando essas parábolas para responder esses líderes que estavam criticando ele por receberem publicanos e pecadores e comer com eles. E uma parte da resposta, de fato, já está dada. Vimos na semana passada. Por 3 vezes, Jesus declarou que Deus se alegra ao encontrar aquele que havia se extraviado, aquele que havia se perdido. E ele, Jesus, era, como o enviado de Deus,
o responsável por resgatar os pecadores, levando júbilo, festa e regozijo ao coração do Pai. O que é que está faltando então na resposta de Jesus? Falta o restante da história. Paramos no versículo 24. Os 2 primeiros capítulos da trilogia, por assim dizer, terminam de fato com a alegria do reencontro, mas o último capítulo não termina assim. Então, o que fazemos com os versículos finais da história dos filhos perdidos, da parábola dos filhos perdidos no plural, como nós vimos, ou como sugeri na semana passada? Os versículos 25 até o 32, o que é que nós fazemos com esses versículos na história dos filhos perdidos? Será que seria um anticlímax? Ou seja, aqueles finais meio sem graça, que só servem para amarrar algumas pontas da história que tinham ficado soltas? Ou seria uma cena pós-créditos, preparando a gente para a próxima história, como os filmes agora fazem, mas sem acrescentar nada à história principal? De maneira alguma, nenhuma dessas duas opções. E de fato, meus irmãos, eu acredito que esta última cena é a mais importante da trilogia, quase que um capítulo de conclusão. Nela, nesse último capítulo é que está o clímax da história mesmo. E para entendermos isso, é preciso reconhecermos que aqui Jesus está estruturando a sua trilogia, como estamos chamando, essa trilogia de parábolas, num esquema de paralelismo. Paralelismo é outro recurso literário muito comum na literatura hebraica, típico da literatura hebraica, na qual o escritor, o autor, apresenta uma ideia e ele, em seguida, então, na primeira linha ele apresenta uma ideia, na segunda linha ele contrasta esta primeira ideia, contradizendo-a de alguma maneira, mas usando palavras semelhantes, de maneira que faz um paralelo entre a afirmação e a negação daquela mesma verdade. Ou, às vezes, o paralelismo funciona de maneira diferente. A mesma ideia é repetida uma vez e outra vez, mas com palavras diferentes. Alguns exemplos talvez ajudem os irmãos a pegarem a ideia. Salmo 51, tão conhecido nosso. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Percebeu o paralelismo? Lava-me completamente da minha iniquidade é a mesma coisa que purifica-me do meu pecado, mas ele trocou as palavras. Mas é exatamente a mesma coisa. Ele fala 2 vezes a mesma coisa, a mesma ideia expressa em 2 linhas paralelas uma à outra. E na linha de baixo a mesma coisa, o versículo seguinte, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele está dizendo a mesma coisa 2 vezes num paralelismo, aqui no caso, 2 paralelismos, um embaixo do outro, cada versículo 1. Deu para entender? Alguns senhos franzidos ainda. Um outro exemplo, Isaías 1:3. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Percebeu? Ele está dizendo a mesma coisa, mas mudou o animal e ao invés do possuidor, aquele que é o dono da sua manjedoura. Mas o curioso é que nesse caso aqui de Isaías 1:3, ele acrescenta mais uma frase e ele diz, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Israel não tem conhecimento e meu povo não entende, é a mesma coisa ele está falando. Mas veja que a primeira linha, que ele fala dos animais que são obedientes, contrasta com a segunda, que ele fala que Israel é desobediente. Será que agora deu para pegar? Isso se chama paralelismo. Esse é o nome que os estudiosos do texto bíblico dão. Mas já que vocês já entenderam até aqui, vamos avançar um pouco mais. Algumas vezes os autores sagrados vão desenvolvendo a ideia entre uma repetição e outra. Então, às vezes, eles não apenas repetem, mas eles vão ampliando a ideia ou desenvolvendo a ideia nas próximas repetições. Isso é chamado de paralelismo climático, porque ele encontra um clímax no final, geralmente. Quando é assim, então, o final do paralelismo, do poema, do trecho, o final é sempre mais grandioso do que o início.
Porque ele vem ali repetindo de algumas maneiras, mas ele vai crescendo, crescendo, até chegar numa explosão no final. Um exemplo, Salmo 19, tão conhecido nosso. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Pegou? O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Outro. Mas aí, ao invés de apresentar mais uma vez a mesma coisa, ele escapa pela tangente e diz assim: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, mais doces do que o mel e destilar dos favos. Então ele cria ali uma rima de ideias, né? Falando a mesma coisa mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, e aí você está esperando que ele vai ficar nisso o resto do salmo, e aí de repente ele escapa e fala alguma coisa muito maior. Então há um clímax no final, exatamente quando ele sai da repetição à qual o nosso cérebro já estava acostumado. Deu para entender? Mais ou menos? Bom, o fato é que aqui ninguém precisa decorar nada disso, aprender aí as regras da hermenêutica hebraica, não é preciso. O que eu quero apenas é que você perceba que na nossa trilogia, além daquela clara progressão que nós já observamos, já está tranquilo, né? Ou seja, 1 de 100, 1 de 10, 1 de 2, além dessa progressão que a gente já percebeu, quero que vocês percebam também que essa última parte do versículo 24 em diante, do filho que ficou, esta parte acrescenta alguma coisa que não estava no paralelismo até aqui. Até aqui foi: alguém perde alguma coisa, procura e encontra. Alguém perde alguma coisa, procura e encontra. Agora, alguém perde alguma coisa, procura, encontra, mas tem mais uma coisa. E é esse acréscimo que traz luz a toda a trilogia. Onde é que Jesus quer chegar? Pois bem, é aqui então que Cristo quer destacar e enfatizar o seu ensino, e é aqui que nós vamos nos concentrar nesta noite. Versículo 24 em diante: o filho que permaneceu e um irmão que não se alegrou. Quando lemos a decisão do caçula semana passada, e lemos agora de novo, né? Mas quando estudamos a decisão do caçula de pedir a sua parte da herança, nós não mencionamos no momento, mas ali está uma culposa omissão do irmão mais velho. Apesar de ser o primogênito, o mais velho, ele não moveu uma palha para tentar reconciliar o caçula com o seu pai, e nem tentou preservar a honra do seu pai, que, como nós vimos, havia sido maculada pela atitude desrespeitosa do seu irmão mais novo. E naquela cultura, era isso que se esperava do primogênito da casa. É ele que está assumindo os negócios e a cabeça da família, conforme seu pai envelhece. Mas ele não fez nada. Piora um pouco. Um detalhe muito importante que talvez tenha passado despercebido na sua leitura: o filho mais velho não rejeitou a sua parte na herança. Sim, porque na leitura rápida talvez você não tenha percebido, mas volte ao versículo 12, diz lá que o velho pai lhes repartiu os haveres, os bens da herança, no plural. Os 2 filhos receberam o que eram deles. O pai repartiu. Semana passada eu mencionei isso. O primogênito tinha direito ao dobro do que os outros irmãos. Então, são só 2 filhos, um recebe 2/3 e o outro recebe 1/3 só. O que foi embora, o caçula, recebeu só metade do que o outro que ficou. E a gente não vê ele abrindo a boca para dizer: não, meu pai, isso é errado. Se na semana passada nós interpretamos a atitude do caçula como um profundo desrespeito, algo assim na linha do: eu não vejo a hora de me livrar de você e desta família e ficar com os seus bens, qual a diferença da atitude do mais velho? Agora, quando ele que fica
né, que fica na casa do pai, quando ele chega do trabalho no campo e fica sabendo, no versículo 24, que seu irmão perdido e quase morto havia retornado para casa depois de tanto tempo, e que seu pai estava dando uma festa para o filho que tinha sido dado como morto, aí versículos 25 em diante, a atitude dele revela ainda de maneira mais aberta aquilo que estava nas entrelinhas lá, enquanto ele ainda estava na sombra do irmão mais novo na história. Se não, vejamos, versículo 28, ele se indignou e não queria entrar. O comportamento dele é totalmente afrontoso, porque o papel que se esperava naquela cultura de um primogênito seria de agir como anfitrião numa festa, numa recepção dada para todos os aldeões, como nós imaginamos que era essa festa, não é? Então ele teria que estar ali caminhando entre todos, recepcionando os convidados, entretendo as pessoas, verificando o atendimento à mesa. Era isso que se esperava de um primogênito, do filho mais velho daquele velho e nobre pai. Mas ao contrário, nós vemos que ele se enche de ira. Ira é aquele sentimento que requer uma represália, um castigo, uma correção, uma vingança. Isso é a ira. A ira é a devida reação a uma injustiça. Em si mesma, a ira não é pecaminosa, ou não é pecado. Deus, por exemplo, se ira. E ele se ira de maneira santa, porque ele é santo e é justo. Nós vemos isso constantemente, né? A ira de Deus, não só no Antigo Testamento, mas também no Novo. Paulo começa a sua carta aos Romanos falando sobre a ira de Deus se revelando. Porém, meus irmãos, a ira humana, como diz Tiago no seu primeiro capítulo, a ira humana não produz a justiça de Deus. E isso por uma razão muito simples. Nós, eu e vocês, não somos santos e nem justos como Deus o é. A nossa ira constantemente é só uma expressão do nosso egocentrismo. Quando nós nos iramos, em geral, o que nós estamos dizendo é: alguém não agiu comigo como eu desejo ou como eu mereço e tem que pagar. É claro que na maioria das vezes a punição que nós queremos para as pessoas não vem na forma de maldades de vilã da novela das 8, não é? Na maioria das vezes não é assim. Na maioria das vezes nós punimos as pessoas de maneiras muito sutis, talvez parecidos com o filho mais velho da parábola. Evitamos estar no mesmo ambiente, trocamos de lugar na igreja, nos afastamos do ministério em que servíamos junto com aquela pessoa. Está na hora de alguém me substituir. Deus vai levantar outras pessoas. Costumamos até trazer roupagens piedosas para quando fazemos isso. Tratamos com indiferença, isolamos, não dirigimos a palavra. É o famoso colocar na geladeira, né? Não quero mal, já perdoei, mas não quero assunto. Às vezes até mudamos de igreja. E a impiedade está no fato de que reagimos com a indignação de quem seria incapaz de fazer algo remotamente parecido. Somos um bando de santarrões mesmo, né? Mas, como nós estamos vendo, o irmão mais velho não é nada melhor do que o mais novo. Talvez seja até pior. Mas ele consegue ver a si mesmo como alguém justo bastante para dizer: esse irmão não merece nada disso, mas eu mereço. Bom, diante da recusa do primogênito de entrar em casa, é o velho pai quem sai de casa e vai ao encontro de um filho. Lembra? Ele já fez isso, como nós vimos na semana passada. O primeiro filho está chegando de longe e o pai sai correndo até ele para abraçá-lo. Até imaginamos que podia ser até com o receio do que os aldeões poderiam fazer com um filho rebelde como ele. Mas ele já havia corrido uma vez para reconciliar um filho rebelde. E agora ele vai de novo para reconciliar um outro filho rebelde, no versículo 28, né? E aí nós nos perguntamos, né? Será que o velho pai vai ter sucesso novamente dessa vez? Ele já conseguiu reconciliar um filho, será que ele vai conseguir de novo?
Mas a resposta do irmão mais velho é carregada de uma surpreendente falta de respeito. Versículo 29, você vai perceber que falta até mesmo o vocativo pai. O filho mais moço, o filho caçula, no versículo 12 e no 21, quando se dirige ao pai, ele sempre começa a frase com o vocativo: Pai, me dá a minha herança. Pai, me trata como um trabalhador. Mesmo quando ele está ainda em rebeldia com seu pai, ele não deixa de chamá-lo de pai. Mas aqui não, repare. Ele, no versículo 29, responde ao pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Percebeu o que está faltando aí, né? Respeito. Está faltando respeito. A fala dele, na sequência, vai revelando cada vez mais o distanciamento dele, ainda que morando na mesma casa do pai. Ele diz: os teus bens, não os nossos. É como se ele não fosse da família. Esse teu filho, não meu irmão. O único meus que ele usa são os meus amigos, mas são os de fora. E eu fico até pensando se esses tais amigos aqui do versículo 29, com quem ele gostaria de comer um cabrito e se alegrar com eles, eu fico imaginando se eles não estavam ali, se não são os colegas de trabalho que estavam chegando junto com ele e o pai humilhando, o pai sendo humilhado na frente dos tais amigos. Meus irmãos, que haja gente que está distante do pai, pode-se compreender. Mas é ainda mais impressionante que se possa estar na casa do pai todo santo dia, sem nunca ter comunhão com ele de verdade. Terrível. Gente que conhece sobre Deus. Gente que tem estado por perto, mas nunca descobriu ou experimentou o prazer da comunhão com o Senhor. Conhecimento a respeito de Deus é diferente de conhecimento de Deus. É um tipo de relacionamento muito esquisito, que não agrada o próprio Pai. A narrativa de Jesus fala do tipo de relação que o filho mais velho estabeleceu com o seu pai, como uma relação de troca. Tanto é que ele reaparece na história vindo do campo, está trabalhando, versículo 25. E no versículo 29 ele mesmo diz: há tantos anos que eu te sirvo. Vocês lembram que eu disse que quando o filho mais novo, lá nas terras estrangeiras, resolve: vou ser um trabalhador do meu pai, isso não era sinal de restabelecimento da comunhão? Lembram? Porque ele pede para ser um trabalhador, um diarista, aquele que trabalha sem nenhuma relação com a casa do Senhor. Ele não pede para ser um servo, aqueles que pertencem à casa, mas ele pede para ser um trabalhador diarista, aquele que trabalha conforme tem demanda, por empreita. Chegou no final do dia, ele recebe o dele e vai embora. É isso que ele pede inicialmente. E esse filho que ficou, sem nunca ter ido embora e sem nunca ter pedido para ser contratado como diarista, ele se vê como diarista durante todos esses anos. É assim que ele se enxerga, é assim que ele se relaciona com o seu pai. E é claro, se ele é um diarista, o que é seu pai? Apenas um patrão. E pela reclamação dele, nem é dos bons. Então esse paralelo entre os discursos dos dois filhos, o mais moço: eu trabalharei e receberei o que eu merecer, lá no versículo 19, e o mais velho: trabalhei e não recebi o que eu merecia, nos mostra que ambos estão, em algum momento estavam completamente afastados da comunhão do seu pai. E o mais velho, como eu disse, parece que sempre tem algo a mais, porque além dele dizer: trabalhei e não recebi o que merecia, ele ainda diz: e aquele outro lá não trabalhou e está recebendo o que não merece. Você está sendo injusto. Então, nos dois nós vemos a mesma mentalidade de mercado, por assim dizer, que o pai já tinha rejeitado antes com o filho mais novo, ignorou completamente o projeto dele e apenas o abraçou e o acolheu como filho, com a diferença de que, ao contrário do filho mais moço, o filho mais velho tinha passado pela experiência
jamais tinha passado pela experiência de ser perdido e ser achado, de estar morto e reviver como o mais moço tinha passado. Então ele estava ainda apegado ao relacionamento de troca e de mérito e não de amor e de graça. Então agora, meus irmãos, nós temos um quadro mais apurado do filho mais velho, aquele que ficou em casa. E com isso em mente, vamos retomar o propósito do Senhor Jesus ao contar a parábola. Vou relembrar os irmãos, tudo começa quando Jesus recebe publicanos e pecadores para ter comunhão com eles, para comer com eles, para conversar com eles, ensinar a eles sobre o reino de Deus, e os escribas e fariseus reclamando e criticando. É assim que começa tudo, porque Jesus recebe pessoas indignas. E aqui nós temos que admitir que a estratégia do Senhor Jesus é: a melhor defesa é o ataque. A melhor defesa é o ataque. Cristo não apenas explica que Deus se alegra em recuperar perdidos e que Ele mesmo, Jesus, é o caminho dessa recuperação e dessa restauração. Vimos isso semana passada, mas não é isso o todo da resposta de Jesus. Não, Jesus não apenas, digamos assim, se defende, dizendo que Deus se alegra com o que Ele está fazendo, mas Jesus devolve a acusação àqueles líderes religiosos. E Ele diz: eles, ou seja, vocês, vocês é que praticam e ensinam ao povo um sistema religioso de rituais mecânicos, de atitudes externas, com as quais vocês ensinam o meu povo a merecer alguma coisa minha. Essa é a acusação que Jesus está fazendo a eles. Faça isso, ganhe aquilo. É assim. É isso que vocês ensinam para o meu povo, fariseus e escribas. E é claro, depois que você assume a mentalidade do eu faço isso e mereço aquilo de Deus, o outro lado da moeda é: olha, aquele ali não está fazendo tudo, então ele não merece. Que é exatamente o que nós vimos acontecer na fala do irmão mais velho. Então esse tipo de religião que parece com o cristianismo e que ensina um relacionamento com Deus baseado em obras, baseado em méritos pessoais, baseado em desempenho religioso, baseado em atividades e ativismo, ele não apenas nos afasta de Deus, nos mantendo aparentemente próximos dele, mas nos afasta dos nossos irmãos. Ou seja, os efeitos nocivos dessa mentalidade muito religiosa, mas pouco espiritual, são falta de alegria e falta de amor. Falta de alegria em Deus, porque há filhos que acreditam que a sua relação com Deus vale o quanto eles mesmos fazem por Deus, ou pela igreja, ou pela obra. Como se tivessem de suar muito para constranger o Senhor a aceitá-los e a abençoá-los. Gente que nunca desfruta da alegria que só a graça pode dar. E esta falta de alegria em Deus transforma a vida cristã num fardo a ser carregado e não naquele alívio dos nossos próprios fardos que Jesus prometeu em Mateus 11, 28 a 30. É terrível. Terrível. Lutero, antes de iniciar a sua reforma religiosa, se angustiava profundamente nas suas tentativas de merecer o favor e o perdão de Deus por meio de penitências que o catolicismo havia lhe ensinado, até que ele descobriu a graça maravilhosa que acolhe pecadores e sua alma encontrou descanso. Mas eu disse que eram dois efeitos, Falta de alegria em Deus e falta de amor ao próximo, porque essa mentalidade gera um orgulho espiritual ativista. Eu faço mais, eu tenho mais, eu conheço mais, logo eu mereço. Você não faz tanto, você não tem tanto, você não sabe tanto, logo você não merece. Então, em contraste com o irmão mais novo, que finalmente foi achado e reviveu, como diz o versículo 32
encerrando a parábola, fica claro, até pela dureza de coração do irmão mais velho, que ele continuava perdido e ainda não havia sido encontrado. Ele continuava morto e ainda não havia revivido para a alegria de um relacionamento verdadeiro e espiritual com o seu pai. Que triste. E, num certo sentido, podemos dizer que não estamos diante de uma trilogia, como eu estava brincando com vocês, mas de uma quadrilogia, quem sabe, são 4 histórias. Veja bem, 4 histórias de perda e reencontro. E essa última parte fala de um homem que havia perdido não uma entre 100 ovelhas, não uma entre 10 moedas, não um entre 2 filhos, mas um único irmão. A progressão é maior ainda. Ele perdeu todos os irmãos que tinha, perdeu o único irmão que tinha, tudo, 100%. E dentro da progressão da parábola, o que se esperaria é que a última alegria fosse a maior de todas. E ele foi incapaz de se alegrar quando recuperou o único irmão que ele tinha. Então a parábola, na verdade, termina aberta, com Jesus devolvendo a acusação dos fariseus para eles mesmos. É como se Jesus estivesse dizendo assim: é verdade, eu recebo pecadores e querem saber? Deus se alegra na salvação que eu ofereço a eles. Eles são vivificados e recebidos na família do meu Pai. Mas e vocês, fariseus e escribas? Por que vocês permanecem na casa do Pai se vocês continuam perdidos e mortos, incapazes de se alegrar no perdão que Ele oferece e ainda impedindo outros de entrar e celebrar o amor dEle? Por que vocês continuam aqui? As palavras de Jesus aos fariseus aqui são muito duras, uma mensagem dura, dirigida ali àquela liderança judaica que estava diante do Senhor, mas essas palavras tinham um alcance maior. Toda a liderança judaica da época foi culpada por não reconhecer em Jesus o Messias, o enviado de Deus para a salvação dos pecadores. E um dos motivos para essa recusa deles em aceitar Jesus foi exatamente o fato de que Jesus trazia a revelação de que o reino de Deus era para os pecadores e não para os justos ou para aqueles que se acham justos, como é o caso dos escribas e fariseus. E como é o caso de tantas pessoas ainda hoje que se acham merecedoras da bênção e da graça do Senhor. E o sentido pode se ampliar ainda mais, ou deve ser mais ainda ampliado, quando nós nos lembramos de que, por conta da dureza de coração dos judeus de um modo geral, os apóstolos, algum tempo depois da morte e ascensão de Jesus, os apóstolos se voltaram para os gentios. Nós vemos o próprio Lucas descrevendo isso no livro de Atos. E os gentios, então, quando ouvem o Evangelho, recebem a notícia, recebem o reino com uma alegria que os judeus, em geral, jamais puderam demonstrar, jamais souberam demonstrar. Ou seja, na parábola, o filho primogênito representa os filhos, o filho mais velho, o filho primogênito, representa os filhos carnais de Abraão, os hebreus, os judeus, enquanto o filho mais novo figura os gentios, como nós. E por meio do Evangelho, então, os gentios, nós, conhecidos pela sua rebeldia contra o Criador e pelo seu afastamento de Deus, pela sua idolatria, os gentios creram e se alegraram no Evangelho e por isso alegraram o coração do Pai, como os judeus jamais chegaram a fazer, mesmo sendo reconhecidos pela sua obediência à lei divina, por terem Deus habitando ali no meio deles, o templo em Jerusalém. E por que eles não puderam agradar a Deus? Porque eles não creram no seu enviado Jesus Cristo. Como disse um judeu crente, lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas tem mais.
Os autores do Novo Testamento reconhecem que Jesus é o novo Israel, ou seja, os hebreus, representados aqui pelo filho rebelde que ficou em casa, na verdade também são representantes. São representantes de um filho fiel que viria. Quando Deus chama Israel de meu filho, Israel nunca chegou à condição realmente do filho de Deus. Só Jesus vem e cumpre aquilo que Israel jamais pôde cumprir. Então, os israelitas aqui representados pelo filho mais velho, na verdade são representantes também de um outro filho, mas um filho fiel, um filho que cumpriu a vontade do seu pai e que veio no determinado tempo de Deus. E é aqui então, entendendo isso, esse embate de Jesus com os fariseus e escribas, que representa o embate maior do evangelho com o judaísmo, certo? É aqui que nós entendemos mais claramente o evangelho nesta parábola. Porque Jesus, meus irmãos, é o filho mais velho fiel que veio fazer aquilo que o filho mais velho infiel, Israel, não conseguiu. Lembram? Desde Gênesis 12, Deus chama Abraão e diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas os judeus jamais conseguiram fazer isso. Mas Jesus veio e trouxe a luz de Deus aos gentios e a todo mundo. Então, ao contrário do filho mais velho, Jesus promoveu sim a reconciliação entre os filhos rebeldes, nós, e o Pai amoroso. Jesus, ao contrário do filho mais velho original lá, os hebreus, e também o da parábola, Jesus abriu mão da sua glória, da glória que lhe era de direito, para viver na miséria que era propriamente nossa. Jesus deixou para trás o seu lar glorioso e veio nos alcançar em nossa miséria e nos trazer de volta para a casa do seu Pai. Jesus é o irmão que nos deu as boas-vindas na casa do seu Pai e nos cobriu com as suas glórias e alegrias e maiores riquezas. Ele não quis a herança para si, mas a sua própria herança ele nos entrega. Ele não reclamou de não ter um cabrito para se alegrar com os seus amigos, pelo contrário, ele alegremente se deu em sacrifício como um cordeiro sem mácula em favor daqueles que eram, na verdade, seus inimigos declarados, transformando-os em seus irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus também. Eu quero terminar, meus irmãos, então, essa última parte da exposição da parábola dos filhos perdidos, com algumas aplicações. Em primeiro lugar, meu irmão, minha irmã, não se contente com pouco. Não se contente com pouco. Nós não fomos chamados apenas para cumprirmos alguns rituais religiosos, para participarmos de algumas atividades da igreja, de alguns ministérios, departamentos. Nós fomos chamados, meus irmãos, para um relacionamento vivo com o Deus vivo, para um relacionamento de pai e filhos com o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós jamais poderíamos comprar essa filiação, mas ela nos foi dada por herança por Jesus Cristo. Que bênção maravilhosa! Então não se contente com pouco, não se contente apenas em ser presbiteriano, em ser membro da igreja presbiteriana Ebenezer, não se contente apenas em não se contente apenas em tocar na orquestra, não se contente apenas em ter um cargo na igreja, não se contente apenas em vir de domingo a domingo na igreja, não se contente em conhecer versículos bíblicos, decoro ou hinos, não se contente em participar. Tudo isso só é válido e belo quando é um reflexo e uma manifestação de um verdadeiro relacionamento filial, amoroso e gracioso com o Pai de Jesus Cristo. Não se contente com menos do que isso. Não se acomode com menos do que isso. Cultive o prazer de estar com o Senhor. Não cumpra algumas obrigações para Deus. Se deleite na graça dEle. É para isso que fomos chamados.
Pastor, nem sempre eu consigo isso, às vezes eu entro no automático e vou fazendo as coisas. Então, reavivem sua mente. Lembre-se de onde você estava quando Cristo te resgatou. Lembre-se de onde você estaria se Cristo não tivesse te resgatado e trazido para a casa do Pai. Medite nisso, reflita nisso, enche o seu coração e veja a diferença entre você em você mesmo e você debaixo da graça do Senhor. É a diferença entre estar comendo a comida dos porcos e estar na festa do Pai. Essa é a diferença que a graça faz na nossa vida. Medite nisso. Não importa há quanto tempo você está na igreja, não permita que seu coração se envaideça por ser a terceira, quarta geração de presbiterianos, por desempenhar 3 ou 4 ministérios na igreja. Estas coisas não conquistam nenhuma recompensa da parte do Senhor, senão que Ele nos galardoa unicamente pela sua graça. É sempre a graça. Também não fique indignado porque algum irmão pisa na bola ou porque você não recebe o tratamento que você acha que mereceria. Não permita que a indignação tome conta do seu coração porque alguém que chegou agora recebeu um cargo que você não recebeu, um reconhecimento que você não teve. Assim como o teu pai te recebeu, ele também recebeu ao seu irmão com os seus dons e suas limitações, mas todos ele recebe como filhos, e ele não trata nem aquele outro irmão que te parece estar sendo tão recompensado, e também não trata a você com a ira que tanto ele quanto você e todos nós merecemos. Ele sempre nos trata com a graça que nenhum de nós merece. É fundamental nos lembrarmos disso. Todos estávamos perdidos e fomos achados. Ninguém será rejeitado ou abandonado porque não mereceu, pelo simples motivo de que ninguém que está aqui dentro mereceu. Em terceiro lugar, não seja empecilho para novos convertidos do Senhor. Não coloque fardo sobre os ombros deles. Pelo contrário, se ofereça para carregar aqueles fardos que eles trazem nas suas vidas complicadas, antes de estarem na casa do Senhor. Não reclame de como eles têm vindo todos bagunçados, com suas vidas desalinhadas. Não reclame de como tem entrado gente menos crente do que você na igreja. Glorifique a Deus por isso. Famílias bagunçadas, gente com tatuagem, gente que não sabe se comportar no culto, gente com histórico de imoralidade. Aprenda a se alegrar com cada pecador que se arrepende e é abraçado pelo Pai e trazido para a casa dele. Chame-o de irmão, dê as boas-vindas. Facilite o caminho dele pela casa, porque é isso que alegra o coração do nosso Pai. Que o Senhor nos ajude a sermos uma igreja que acolhe aqueles que o Pai traz com as boas-vindas, com as mesmas boas-vindas que um dia fomos acolhidos também. Meus irmãos, vamos cantar ao Senhor o cântico